E aí, Planinautas, sou o Rafael Zé do formatoforfun, já estou aqui com a galera da Twitch. Estamos começando agora a nossa live aqui, que a gente vai assistir o vídeo que é o Construindo Mundos de Dominária Unida. É esse vídeo aqui que vai trazer várias novidades. Eu já vi que teve várias imagens muito doidas e quando eu comecei a ver na internet, eu parei para assistir com a galera que está aí em peso aí. Muito obrigado a todos que estão presentes na live e a você que está assistindo no YouTube também. Não esquece de se inscrever no canal. E esse vídeo é um oferecimento da Liga Magic. Usa o cupom FORFUN que você dobra o valor das suas compras e concorre em dobro aos sorteios. Beleza? Sem mais delongas, né, galera? Vou aumentar o volume do desktop aqui para o Jimmy chegar falando. Legendas estão ligadas. Vamos nessa, então. Hello, Magic fans. I'm Jimmy Wong, here to give you a behind-the-scenes look at the... Já vou parar porque eu lembrei que para esses vídeos é bom eu pegar fone, senão dá retorno. Ah, tá aqui já. Ó, quem ouviu aí ele rapidamente falando como é que tá o volume, tá legal? A imagem tá meio memes, né? Ô, imagem. Vamos melhorar? 720 na 1080, né? Um HDzinho, pô. O som tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos nessa. Vou começar de novo, vai. Hello, Magic fans. I'm Jimmy Wong, here to give you a behind-the-scenes look at the story and world building behind Magic's newest set, Dominaria United. We're saving the card reveals for later in the week, but today we'll be catching you up on some Dominarian history, giving you a first look at some brand new illustrations and concept art, and digging a little deeper into how Dominaria became such a pivotal setting for Magic. Dominaria United is the first chapter in a new story arc focusing on the Phyrexians, one of the oldest threats to Magic's multiverse. Viu, ó, eles falam Phyrexians, tá? Os americanos. Tem gente que fala, não é Phyrexiano, é Phyrexiano, é Phyrexiano. So it's the perfect time to brush up. And if you want to learn the basics of Dominarian history, what better place to start than the basics? Let's get an overview, courtesy of Sam from Ristic Studies. Esse cara Since the very beginning, basic lands have helped define the visual identity of Magic's many planes. These illustrations communicate a setting's primary narrative mood, from the haunting swamps of Innistrad to the vibrant and swirling islands of Kaladesh. Basic lands ground players in these fantasy worlds and set the stage for the story's main events. Eu sou fã de Terreno Básico. Dominaria United continues in this tradition. In these basic lands, we find a world at peace. Floresta Grávida. This Plains by Johannes Voss shows a field of wildflowers awash in a palette of light pink. Ó, o carne no meio the lá. days here are calm and quiet. But in the distance, an ancient relic emerges from the sand dunes, a reminder that Dominaria has not always been so tranquil. Millennia ago, the Elder Dragons waged an apocalyptic war across the plain. Among the 7 dragons who survived, 2 remain in eternal conflict. They remember Dominaria, and their home remembers them. 10,000 years ago, an empire spread across the continent in the northeast. Power stones fueled the nation's advanced machines, but slowly poisoned those who worked near them. From the sick and suffering, a wayward physician created terrible monstrosities. When the empire erupted into civil war, the charlatan escaped, ushering his experiments through a portal to an artificial world beyond the realm. 5,000 years later, 2 brothers were born on Dominaria. Their fascination with the fallen empire's ancient machinery fueled archaeological digs and... Ó, a história é muito foda, a história de Dominária, né? Muito foda. Todo mundo sabe que terreno básico bonito gera 2 manas. O homem que fez muita merda, é... and research. As they unearthed more secrets about Dominaria's past, the eldest became deeply jealous of his younger brother. Their rivalry scaled to all-out war. The older brother stripped the land of resources to assemble his mechanized army, while the younger brother experimented with melding flesh and steel. Their rancorous feud culminated in the detonation of a world-shattering bomb. The explosion annihilated armies, altered weather systems, and entombed Dominaria in ice. 3,000 years passed, and the land remained covered in snow. From the peaks of the tallest mountains to the depths of the murkiest swamps, Dominaria's landscape was paralyzed in the bitter, freezing cold.
The Ice Age marked a crucial chapter of the plane's history, and the floods that followed defined the shape of its continents that are still visible on maps today. Caraca, uma talídia usando uma luneta. É o pé de limo, será? Parece um pouco, né? Parece. Urzelgmoff, 2,80 por hora, né? Pois é. Then, the twisted physician Yawgmoth invaded Dominaria again, manifesting as a black cloud of death over the swamps in the west. With him, he brought his monstrosities, creatures called Phyrexians, who devastated the plane's ecosystems and sowed mayhem onto its people. But the people resisted. A new weapon was deployed to destroy the Zealot, and in the wake of the black... Tem os nomes? Ah, é verdade, ali no cantinho, né? Deixa eu só ver, ó, estamos em 3 minutos e 48, deixa eu voltar no... Cadê o pé de limo? Slimefoot Survive, ah, tá. Ih, sobrevivência Slimefoot, então quer dizer que nem todo sobrevive, né? Ai, meu Deus do céu, vai dar merda. A new weapon was deployed to destroy the Zealot, and in the wake of the blast emerged new rifts in the fabric of space-time. Through these rifts, Dominaria's mana drained away, and the worlds became all but uninhabitable again. Everything decayed into acid rain, dust clouds, and salt dunes. Apocalypse had arrived. As these rifts expanded, time collapsed onto itself. The past and the future collided, history unraveled into nonsense. Dominaria was in ruin. The last hope for survival required altering the structure of the multiverse. Only through the magic of the great mending could the land heal again. Ecologies were restored, towns were rebuilt, and within mere decades, Dominaria was healthier than it had been in centuries. So it remains in the present day. Littering the landscapes now are rusted machines overgrown with life. Lakes fill craters. They are the scars of cataclysm and war. Memorials to ancient civilizations have become monuments in these new cities. Just outside their walls, root wallers bathe in the sun beneath an open sky. In this peaceful time of renewal, Dominaria reflects on its tempestuous history. But across the desert sands, echoing in the ancient caves, the evils of the past are stirring awake once more. Foda. Grix falhou, eu não irei. We're dealing with Dominaria here, and it is a massive plane. It's a continent with a huge amount of history, and that history is kind of expressed in the very landscape of Dominaria. Like the bones of a real planet are mountains and rivers and things. In Dominaria, that's ancient giant war machines. In a lot of ways, we kind of know that this problem is going to come up. We know we have to do multiple basic lands in every set. And so during the concept push, when we bring the concept artists in, one of the things that they're doing is doing concept illustrations for all these different landscapes. What does a swamp look like in Theros? What does a swamp look like in Ixalan? What does a swamp look like in Dominaria? Those always need to look distinct so that if a player looks at a swamp illustration, they know what plane it is just from what's in the picture. Yeah, we actually tried to do 3 basic land cycles for this that kind of hit on that idea of like history within landscapes. We have 1 cycle of basics that is all Brothers War automatons, 1 is all Phyrexian ruins, the last one is legendary artifacts and artifact creatures as they relate to the environment. Mark Winters and the team from the original Dominaria did such a beautiful job updating this plane. You actually feel the variety in all of its cultures. Right, there were 10 different major cultures. Benália, Igreja de Serra, os brancos. Academia Tolariana e Vodália, os azuis. A Cabala e Urborg, pretos. Keld e Shiv, vermelhos. Llanowar e Iavmaia, os verdes. Não dá pra entender junto com o vídeo? Ué, vocês não falaram que o volume tava bom? Deixa eu abaixar um pouco o volume do vídeo então.
features in the 2018 Dominaria set. Yeah, and we're going to see them all here, basically, again. We expanded on it a little bit. Right, we saw Yavimaya, which is one of the islands in TORNE-SE, but we didn't see New Argive, which is, to my mind, the thing that we really expanded on the most here. The most exciting part to me is like seeing the present and then the past, and how far they've come and how their culture has changed. Right, because it's been 4,000 years, waves of migration come in, different cultures have mixed with theirs, so they have a very distinct kind of like techno-Scandinavian thing going on. Cultura técnica. Como é que é? Como é que é? To focus in on them, kind of show... Segura, volta. Cultura tecno-escandinava. Like techno-Scandinavian thing going on. It seems thematically appropriate here to focus in on them, kind of show where they are now, and then we'll get to see where they came from in the following Magic set. TORNE-SE and New Argive in particular is the setting of antiquities, Ice Age, the Dark, you know, all these different sets. All these different events happen that would radically change their architecture and their technology. Oh. Balmor, capitão mago de batalha. É um passaralho mago. Será que você faz, hein? Interessante. Tecno-viking, é. Pensava que o Tecnobrega era o auge. Roubam especiarias com roupa de neon. Tem que ter ele fazendo a dancinha na carta. And even their, ethnic features. Everything there is o W, bem cara de W. Balduvian's triangle tattoos. Tatuagens triangulares balduvianas. Actual armor designs. We made this super cool city that actually it's shaped like a triangle that sits out into the middle of the ocean. And it can fold into itself. It makes me so sad that like Magic sets are not animated. You can see this, but it can like go into defense mode and fold into itself. Modo de defesa, ela se dobra. New Argive, the nation of New Argive. Pô, mas espera aí. Base argiviana. Isso aqui não é o bagulho que estava sendo atacado por Phyrexiano lá no capítulo 2 já? Que eles falaram que se precisar eles entram debaixo da terra? Então, pelo jeito, é F pela cidade já, né? Tão bonito e já caiu fedendo já. E aqui temos Shanid, Sleeper's Scourge. É tipo, ele scourge no sentido de que ele mata os adormecidos ou que ele é um adormecido, será, hein? Era uma torre. Será que a cidade sobrevive, então? É o flagelo deles, né? Me pareceu ele ser um adormecido. Escória dos adormecidos. Flagelo. Acho que ele pega eles. Caçador de Sleeper Agent. É, foi o que eu pensei também. Será que eles deram um jeito de descobrir quem é quem, né? Ó, dá pra ver aqui, ó. Ele tem essa armadura meio feia de Teresiari. Aqui a gente tem Cavaleiros Benalianos. E o pessoal de Keldon também, ó. Tem Keldonianos, então realmente o pessoal tá unido. In its modern incarnation is the union of these Ice Age era kingdoms, Balduvia and Keldor. So we see this fusion of two cultures, Balduvian barbarians who are this sort of equestrian steppe culture, and the Argivians who are more like... Parou? Quem és tu? Rei Darien XLV3. Quem sabe esse número aí? XLV3 é o que? É 50... 56? Caralho, 48, errei muito. 48. Tá bom. Não, faz sentido, porque o primeiro Rei Darien, que é aquele que bota até os tokens de soldado e tal, quando eu li o capítulo 2, que falava lá que o nosso amigo Antena lá, ele fala que ele foi mandado pelo Rei Darien, né? Aí ele fala assim que o Rei Darien me mandou e tal. Aí eu falei, pô, mas Rei Darien tá velho já, né? Não, agora faz todo sentido. É o Rei Darien 48, né? Todo mundo vira Darien. Tomara que não tenha aquela merda da história continuar apenas pelas cartas igual com Capena.
Ah, eu gostei do que rolou em Capena, pelo menos. Podia ter sido feito melhor, mas não achei ruim exatamente. Pior historiador da história. Ah, não, porque realmente a gente tem uma matéria específica de como ler números romanos. 6 meses estudando isso, Edu, com certeza. Pode crer. Like agriculturally based and artificer based. I love how so many of the buildings have like giant cogs and gears, and like this building is an artifact. It's made of clockwork. It feels very distinct from the other white factions in Dominaria and just all the other factions in general. And we get to see Falcon Riders again. Oh yeah. Pilotos de Falcão. Legal, hein? Like being a steppe nation, a steppe culture. They've got like platforms that the Falcons can take. Pô, legal pra caralho isso aqui, hein? One of the things we wanted to see in this set was a lot of parou. Olha, que foda. Momentos de parceria, várias culturas se ajudando. Quem que tá apertando a mão do Multani ali, será? Ó, e tem esse pessoal das flores aqui que a gente ainda não descobriu se é elfo ou se é tritão, né? Esse bagulho aqui é quem, será? Será que é de Llanowar? Não parece, parece humano, né? Urza? Que Urza, gente? Da onde Urza? Isso aqui é no presente, não tem Urza. Jaya? Não é a Jaya também, né? Isso aqui tem claramente uma figura masculina. Up moments, various cultures helping each other out, especially as they're faced with this new threat. Encarar, esse é o melhor. Caraca, eu não faço a menor ideia de quem é esse maluco. The best place for sagas just because of how many cultures. Ah, a saga lá que eles citam no começo da história, né? Aquilo ali em cima parece a Shantia, né? Parece a Shantia ali em cima. É o Urza. Será que então é uma saga antiga, da época que o Urza fez essa parceria com o Multani? Pode ser, né? E aqui parece a Shantia, né? A crueldade de Geeks. Caralho, o Geeks tinha essa pegada de malvadeza. Treta. Wither Seed, o tratado da Wither Seed. Ah, é, quando o Urza pega a semente de Multani pra fazer bons ventos, né? Tá certo, tá certo. Caraca, o Geeks aí, ó. Brabíssimo. Geeks é basicamente o primeiro... Não é os PF. É, os PF na época do Geeks não tava nem viva. Geeks é o primeiro pretor. Ele é basicamente o cara que vai instalar o esquema de religiosidade dentro do... Entendeu? Entendeu, né? Entendeu. Tá bom. Ó, os 9 titãs aqui, ó. O Urza, pau no cu baralho. Lord Windgrace. Taizir de Rabiá. Puta, como é que é o nome dela? Ela é a amiga lá do Jared Cartalion, lá. A amiga, né? Amiga, muito amiga. Porra, não sei. Esse aqui tá com cara de ser o Commodore Goof. Essa aqui é a Freya Lise. Esse maluco eu não lembro o nome. Aqui o TV Xat. E essa mina aqui eu também não lembro quem é. Não tô ligado. Saga são as cartas do Dominária. Boulevard, esse mesmo. É o Boulevard aqui. Boulevard of Broken Dreams, né? Muito obrigado. Essa aqui é a não sei o que of the Woods, né? Christina of the Woods, essa mina aqui. Agora essa outra amiga nossa aqui eu não faço ideia mesmo. Essa aqui eu... nem ideia. Boulevard, Boulevard, exatamente. Imagina quanto poder os 9 tinham exato. Não, os caras aqui... Aqui o bagulho é louco, tá? Caixa. Não, a Caixa não era Planinauta. Ela era uma elfa que depois vai ter uns esquemas lá e tal. A Caixa não era PW, não. Aqui todos eles são Planinautas, os 9 titãs. Urza Boulevard Daria. Ah, então essa mina deve ser a tal da Daria. Eu não sei o que é a Daria, quem era ela. Freya Lise, Commodore Goof, Cristina, Taizir, Tevesh, Lord Windgrace. Não, aqui o bagulho foi louco. Aqui o bicho pegou. See what happened before and after. The art style of the saga card is ideally... Caralho, que loucura isso, cara. Ô, isso aqui é a Braids, né, não? Isso aqui deve ser uma referência da Braids. Né?
a style that culture would create. Right, it's an in-world art expression. One of our artists Eu acho actually que did a, tem essa physical wood coisa de burning. loucura. Anytime the artist Ô, can caralho, eu art tô esquecendo expression. de olhar o One of nome, our artists tá actually certo? did Ali, ó, Braids Frightful Return, tipo, retorno amedrontador, né, da Braids, alguma coisa assim. Sou uma anta, gente, não esqueçam disso, não esqueçam que eu sou uma anta. Puta que pariu, né? a physical wood burning. Anytime the Ali, ó. The Elder Dragon War, legal, legal caralho também. Só sobra o Guinho e o Zezinho ali artists em can cima. play around in a way that they wouldn't normally do on like a regular cinematic approach Magic card, they love that. História de Dominária Unida. Braids era uma agente da Cabala, época ali do Camal, da Feige, esse pessoal aí. At the beginning of the DMU story, Karn is alone and afraid. He's haunted by fears that the new Phyrexians aren't content just subjugating Mirrodin, and he's right. Ô, esse cara, se ele tiver 25 anos é muito, né, cara? E eu aqui trabalhando em escola. Por que eu não tô escrevendo pra Wizards, cara? Porra. Caralho, olha a Sheldred. Meu irmão. Ela trocou de inseto. Ela trocou de inseto. Largou o aracnídeo bizarro e virou uma centopeia gigantesca. Hã? Sheldred, o apocalipse. Mano. Bagulho louco, hein? Bagulho louco, hein? Tô no IF, tô no IF. Eu preferia estar escrevendo pra Wizards do que trabalhando no IF. Acho que a carta que vazou da Sheldred é falsa ou ela terá 2 cards, pois o nome do leak e da arte mostrada são diferentes. Eu não vi o leak. Virou um Vorme. Esse cara sabe olhando. O corpo dela é nada mais que o Phyrexian Dreadnought. Virou uma lacraia. Ela se uniu a um Phyrexian Dreadnought. Parece que sim, né? A outra chamava Conqueror. Incorporou um Fractus. A centopeia parece ser uma das pontas das raízes da árvore. Acho que não. Senão ela não conseguiria se mover, né? Deve tirar uns 120k por ano. Não sei. Pessoas como os projetos Ah, olha só que foda. Ô, bicho, isso aqui é muito foda, cara. Puta que pariu, isso aqui é muito foda. Muito foda. Uma pegada... Nossa, isso aqui é do caralho. Aliança com os Planeswalkers Jaya e Teferi. Ó, o Sten ali embaixo, ó. Nosso amigo Antena. Walkers Jaya and Teferi, the immortal archmage Joda, and the Argivian noble Sten, while trying to rally the forces of Dominaria against Sheoldred at a peace summit. They discover that they're too late. Sheoldred activates a group of Benalish sleeper agents, sending... Nossa, que foda, ó. Os malucos adormecidos que tretam na treta da treta lá do negócio. Né? Não pode reimprimir o Dreadnought e incorporar. A lista é reservada, mas não é imune ao óleo. Pô, mas isso aqui me incomodou, velho. Ó, vamos ver se vocês... Vamos ver se vocês conseguem chegar onde eu cheguei quando eu vi essa imagem aqui. Eu olho para essa esfinge aqui... Ela tem claramente, né, os... Ih, não há espaço em disco para continuar a gravação. Então tá bom. Então lotou meu HD, simplesmente. E eu vou ter que baixar depois a live, vou ter que dar um jeito. Tá, ó, seguinte. Quando eu olho isso aqui, eu penso... Cara, isso aqui parece um Eldrazi, velho. Tá ligado? Não é não? Ou eu tô muito, né? Parece um Kami também. Parece um Kami, é. Parece um Kami. Assim, os outros Phyrexianos que a gente tem visto, muito foda, né? Tipo assim, uns designs super originais e tal, né? Isso aí, beleza. Mas essa aqui eu achei, cara... Sei lá, né? Me parece um estilo de corpo que eu já vi em outros lugares. Eu achei que eles podiam ter feito um bagulho mais nojentão, com mais ferro saltando, umas pontas, umas ferrugens, tá ligado?
Não sei, essa arte aqui não me atraiu tanto. So there's all this fear spreading throughout Dominaria, all this paranoia, which is playing right into Shieldred's hands, and Karn decides the only path towards victory is to use himself and the Silax as bait. If he can lure Shieldred into open combat with whatever allies he can gather, he can stop her divide and conquer strategy once and for all. But as he's preparing for this final confrontation, he gets a message that there's someone in his inner circle that can't be trusted. Shieldred has a spy in his coalition. Ih, isso aí a gente viu no final do quarto, né? No final do quarto capítulo tinha essa informação aí. O nome da esfinge era Dreamers Defiler, alguma coisa assim. Ó, que louco. É a Danita, Esperança de Benalha. Pô, que arte massa, né, cara? Arte bem legal. Essa mina do lado dela tá com tanta cara de Ospef, né? Não é. Eu sei que não é. Né? Porque ela tem a mesma armadura da do lado e tal, só não tem o vitral ali. Acho que esse pano na cabeça, né? Esse pano na cabeça aí, né? Que acaba dando essa confusão. É muito foda, muito foda. There's some knights, some Benelish knights that look like me. It's a diverse plane. It's easy to find something on Dominaria or someone on Dominaria that really relates to not necessarily even just how you look, but like, this is my personality. This is a person who I personally really relate to Karn. Karn Live in Legacy. Ó, então confirmado, o Karn, né? Ele vai ter a carta nova. Aaron, Ruína de Benalha, é o pai dela, né, que virou Brastemp, como já vimos. Human groups and elves, that's me, that's also Elfheim Wurm. me, and so I just see things in Dominaria that are Hada Firebranch. for my life. Actually, I think like one of my favorite parts of this set was seeing how clever Lanoir Luanspi. Ah, esse a gente já viu a carta. art directors and the writing team had been to hook into characters you've seen randomly appear in other Dominaria sets, suddenly appear on a card. Like, I recognize that person, and you know, they're not necessarily a named character, they're not a legend, but they are an inhabitant of Dominaria. And so just seeing that reinforcement of this is a plain. Ih, cuzão, olha quem apareceu, hein? Riff, Primevo liberado. Cara, os dragão Primevo, quando eles estavam soltos, deu merda, hein? Achei maneiro o vitral derretido. Vitral do aro, sim. Na real, aquela carta não parece ser PW, sim o legado. A Hada parecia mais Rakdos do que Gru. Espero o novo comandante de cavaleiros. Acordaram Riff. O dragão das Saprófitas, é o dragão que faz token de Saprófita. Não sei o que vai dar isso aí, né? Já deu merda com eles vivos tudo. With a lot of history and just people living their lives, and it was just so much fun. Yeah, one of the things I love so much about the set is that theme of hope. Dominaria is hope. Joint Exploration, é tipo exploração do joelho, né? Like you said, it came back from basically the dead, right? Like this plane was decimated and it came back. And so to me it also represents human ability. Oh, isso aqui eu achei muito foda, cara. Muito foda. Só faltou liberar maritilagem, já pensou? Maritilagem farexiana, meu amigo, corre, voa, suma. Muito engraçado essas armaduras super coloridas, né? Parou? Porra, essa? Força da coalizão. Caralho, a Lira, ó. Lira e Multani. É Lira, né? Aquela anja lendária da outra Dominária. Não é Lira? É Lira, né? O Groot, exatamente. É o Groot. Lira e Multanis. É o Groot, pô. Eu sou o Groot, não tem como. When we're all working remotely, the card set is very Dominaria is in renewal. It is hopeful and springy. Parou? Isso é elfo, gente. Até agora a gente não decidiu se isso aqui é elfo ou tritão. Parece muito elfo, mas tem muita cara de tritão, né?
Um elfo com tritão? É um híbrido. Death Bloom Gardener. Tipo jardineiro de flor venenosa, né? Parece mais uma dríade. Ah, pode ser dríade, né? Pode ser outro híbrido. Dríade. Não, dríade realmente... A gente viu que vai ter tipo dríade, né? Dríade parece resolver a situação. And yes, there's some sleeper agents, but it's generally a very bright and colorful set. The story, however... Porra, que bagulho é esse? Caralho, o Ryu ali embaixo, cara. O maluco tá soltando um Hadouken. Stall for Time. Mano, tem uma cefálida ajudando a soltar magia ali no canto, cara. Que é isso aqui, velho? Caralho, essa arte ela não era pra ser engraçada, mas ela tá engraçada pra caralho. Mano, tem o Lula Molusco aqui no canto, o Ryu soltando Hadouken. Isso aqui não é propaganda do Secret Lair de Street Fighter, eu sou uma ostra, pô. Até a faixa, exatamente. Aí, ó. Aí, ó, o homem. Such a mature and intense and deeply consequential story. We open up on Dominaria already, Karna's already there, and I'm just wondering, you know, as a new reader, like, why is he there? How does he know something's... Por que o Karna tá em Dominária? Por que será? Por que será que ele tava lá? O que o Karna faria, né, em Dominária, né? Isso, obrigado, não é uma surpresa ele tá lá. Porra, volta. Parou? Atrocidade balduviana. Caraca, que bagulho estranho, velho. Oh, me parece monstro de Silent Hill? Criatura encantamento de spoiler do mar Homem-Corvo. Achei que ele viria como Lindu. Se o maluco talvez inventar, reviver Agmoth, vou odiar. Pô, o Homem-Corvo como criatura encantamento realmente parece interessante. Tear asunder. Tear é partir, né? O que tá acontecendo aqui? Deixa eu tentar entender. É um Phyrexiano. O maluco tem um cu na barriga. Ou isso aqui é um Cavu? É um Cavu, eu acho que isso aqui é um Cavu, né? É um Cavu matando um Phyrexiano? É um Lurgoyf? Pode ser um Lurgoyf. Spiritmonger destruindo. O que é um Spiritmonger? Tá desmembrando um Phyrexia. Não, sim, isso aí eu consegui perceber, mas esse bicho é um Cavu, é um Lurgoyf? O que é isso, será? O que é um Spiritmonger? Gostei que as artes dos Phyrexianos lembram muitos Phyrexianos antigos, da coleção Invasão, Conjunção e Apocalipse. Cavu Phyrexiano, cabeça numa mão, corpo... Não, isso aí eu entendi. Né? Tem mais cara de Cavu, é um bicho verde. Chamado Spiritmonger. Depois a gente abre o Scryfall e dá uma olhada, então. Eu vi que vocês mandaram aí, tem a carta, mas não dá pra ver a imagem agora. Prisão de um cidadão. Cara, ó, essa arte aqui, velho. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda, muito foda. É Westworld, eu não assisti, eu não tô ligado. O cara é uma Brastemp, né? Mafraju, obrigado pela sua raid. A gente tá pirando com as artes novas de Dominária que estão chegando aí. Mano... Oh, isso aqui é muito foda mesmo. Sejam todos bem-vindos aqui, tá? A gente fala muito de Magic aqui. E recentemente começamos a jogar o Magic Spell Slinger, que pra quem não conhece é o novo Hearthstone do Magic, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí. Não, tá do caralho isso aqui, cara. Everybody else is like not quite sure, like things seem fine. The plane is in renewal, everybody's getting along, they're having peace talks and Fogos da Vitória, ó. Spoiler, Dominária vence. Dominária vence.
then starts to find evidence of it. Ó, vocês que vieram da Ju lá estão se preparando para ver uma nova coleção aí lá dos Darkin, né? Aqui a gente tá fazendo isso. Logo, logo sai uma coleção nova aí de Dominária também. Então a gente tá vendo aí, né? Ah, não sei se vence, né? Tava ali a imagem da vitória, né? Conceitos dos adormecidos, ó. Nossa senhora! O rock and roll pra caralho, né? Pode ter vitória de uma luta. Ah, não, sim, sim. Alguma vitória teve, né? Caraca. Não, mas, cara, Dominária é o principal plano do Magic. Os caras não iam destruir Dominária, tá ligado? Seria muita ingenuidade a gente achar que Dominária ia perder, entendeu? One of the things that I noticed immediately reading this was that there's a lot of mention of the Weatherlight. Yes, the Weatherlight is bons ventos. And its crew is a group of legends that have been around Dominaria for a very long time. They know the risk of Phyrexia, and so as soon as they kind of understand from Karn, they help gather the planeswalkers that are there and then help take them to vast distances of Dominaria to recruit other allies from all the different groups. And they split up and they say, okay, we've got to get more allies here. We can't just go up against the Phyrexians on our own. If they really are here, which we believe that now, let's go ahead and let's get our forces together. Let's fight this. Ó, ó. Enxame de mosca de batalha. Mas sempre tem um problema, né? Vai acontecer o que estamos esperando desde iniciar. Ter férias e fazer a merda? Esperamos, né? Seria muito legal. Gideon? Onde, Gideon? Eu bem, na verdade, queria que tudo fosse pro caralho. Ter uma era sombria, rolar um reboot. Isso aí não vai acontecer. While it's still only on Dominaria, because they know better than anybody that if this threat makes it past Dominaria, it's big bad news Gideon na for arte? everybody in the entire Dominaria. Still Aonde? go ahead and to kind of understand for a very long time. Ah, tá, sim, é que essa arte é da outra Dominária, né? Isso é de 2018 ali, quando ele ainda tava vivo. Recruit other allies from all the different groups. And they split up and they say, okay, we've got to get more allies here. We can't just go up against the Phyrexians on our own. If they really are here, which we believe that now, let's Olha o nome o que, cara? Dominaria for Subir na Bons Ventos, o que tem? O nome da coleção nova? Tá, talvez eles estão reprintando, mas não quer dizer que ele tá vivo. Foi só, provavelmente isso aqui deve ter sido um erro do estagiário, que não botou o nome. Pode ser reprint, pode ser. O que é ruim, né? Eles deviam botar uma outra arte. O Gideon, né, já virou pastel faz tempo. Podiam botar uma arte sem ele ali, por exemplo. A Joira buscando só a Liliana. Vai apanhar, só vem... Tá, vamos voltar. Ok. Passei demais. Passei demais. Ah, vamos daqui. Makes it past Dominaria. It's big bad news for everybody in the entire multiverse. The Phyrexians are transgressive. They just are. And it's like, what is the most transgressive thing they could do? They could turn the symbol of the coalition, the thing that defeated them in the invasion, into one of them. Like, what could be more upsetting than that? There's Caralho, se isso aqui rolar, velho. Se isso aqui rolar, mano do céu. Cara, olha só que foda. Ele substitui. A vela é uma pele. O Phyrexia é nojento, né? Puta que pariu. Bons ventos, Phyrexianizada. Caraca. Ó, ali, ó, tá escrito assim, ó. Conceito, né? Concept. Não quer dizer que vai rolar. Mas... se rolar, o bagulho é louco. Predador já não era uma Bons Ventos Phyrexiana? É, mas só que a Predador se foi, né? Que guerra também é propaganda. Exato, pô. É mexer com o psicológico. Tipo, pô, o maior símbolo, né? Igual eles falaram, o maior símbolo da coalizão transformado
É tipo dizer assim, ó, não há salvação pra você, né? Não há escapatória. Turning the weatherlight into a completed Phyrexian gross monstrosity with like guts hanging off. Ó, pântano com... Ah, é verdade. Olha aí, ó. É verdade, cuzão. Ó. Um pântano, uma arte de pântano do nazista filho da puta, infelizmente, né? Mas com ali, ó, todas as coisas já mostrando que realmente temos a bons ventos Phyrexiana. Virou a maus ventos, exatamente. Pois é, parece que ainda trabalha. Eu vi até umas teorias de que talvez eles deram só uma artezinha de terreno para ele, porque talvez tenha ainda alguma questão contratual que eles não quiseram pagar, enfim, né? Eu não sei dos detalhes, eu esperava que ele já não trabalhasse mais lá dentro, mas a princípio não é o que parece. Yeah. This set has probably the greatest amount of legendary characters that I grew up with and I have personal history with. It includes like some of my all-time favorites. Ertai ressuscitado. Cara, o Ertai tá muito shapeado, né? Ele tá muito shapeado. O contrato dele é grande? Cara, antes de dar as merda dele ir naquelas passeatas de supremacia branca, tinha Secret Lair dele, tinha muita coisa. Então ele era um artista que tava muito hypado lá dentro. Eu imagino que eles devam ter feito um contrato pesadíssimo que não, eu consigo entender que eles não consigam. Assim, foda-se, né? Eles deviam simplesmente mandar embora, pagar o que precisa e deu, né? Mas, enfim. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Sabia que era antivacina, não sabia que era nazi. É que as manifestações que ele participou lá, antivacina e tal, eram manifestações que apoiavam movimentos de supremacia branca e possuíam símbolos nazistas, né? Então, é isso. I am just so stoked about that. Liliana was born here. Liliana, Essa arte da Liliana claramente é aquela arte alternativa, então isso aqui nos garante que teremos uma carta de Planinauta da Liliana. Provavelmente aquela arte que a gente viu dias atrás é a carta da coleção e essa é a Collector Booster, né? Esse tipo de coisa. Arte horrível? Pô, achei bonita pra caramba. Eles usaram o vestido da professora Onyx, né? De quando ela dá aula. Ela tá envelhecida, né? A gente vê aqui marcas, né? De envelhecimento no rosto dela, né? Os peitos mais caídos, né? Também indicando passagem do tempo. Eu achei bem interessante. É justamente mostrando que ela não é uma adolescente, né? Muito pescoço, mas isso aí no Magic a gente percebe que vira e mexe os caras botam uns pescoços gigantes, né? Vida de professor desgasta, Liliana do Véu é o meu palpite, né? De reprint, até porque, olha ali, ó, não tem o nome dela ali embaixo. Quanto mais poder, maior o pescoço, já diria Nicobolas. O véu tá no vitral atrás, né? Não presente na arte, mas simbolizado. The set is also seen in the ruins of her old home in this set. Oh, nice. Aí, ó. For a Johnny who's not a native to Dominaria, what was kind of your angle for illustrating Johnny? O que vão falar? A Johnny to feel connected to this plane. Levante o escudo. A great way to do that sem spoiler. is by showing him being legendary. Jaya is an interesting case as well because where we didn't really see her much in the flesh in like old sets, like now we actually get to physically see her fight and actually be Jaya é as muito badass foda, né, as cara? she was when she was younger. We get to see her sort of become her younger self. I know she's like a very aged character at this point as far as Magic terms are concerned, but we actually get to see her be as badass as she is in my mind. She doesn't have Chandra to take care of now. She can let it all hang out. Cutting loose. Karn has his trademark sash from Dominaria 2018. He's wearing that again as like a honorary to his creator, basically, in his home plane. Que
Que bom que aquela arte dele perguntando qual é o salgado é a arte que vai pra carta. Não aquela carta estranha que a gente viu algumas imagens atrás, que eu achei bem feia aquela arte lá. Feel like I got to know these characters so well in this story and got to really love a lot of them and then cry a little, of course. A little bit. I mean, if we're doing our job right, you're gonna cry a little bit. It's just so inspiring and so hopeful. It becomes less about I'm not gonna put myself in this war and more about I have to defend Dominaria. We're not gonna let it fall into the hands of the Phyrexians. Of Sheoldred, yes. This monstrosity looking amazingly... I mean, isn't that just all the Phyrexians? That's true. Sheoldred specifically gives me creepy crawlies. Just spider because vibes. Of all the legs. Spider vibes. Spider vibes. Yeah. Breaking down into tiny spiders is a no for me. I don't like it. So now that we've gotten the bird's eye view of Dominaria, it makes you wonder, how does it look through the eyes of the people that call it home? Let's go back to Sam for more on how some of Sheoldred virou uma centopeia. É, basicamente, é. Magic's most iconic characters see the plane. É, a Leste tem que ser no final, Dominaria is entering a new era. And New two era. planeswalkers who call this plane home look to its past to inform their place in its future. Returning home stirs memories of enchantment, memories of grief, memories of regret. When Teferi looks out onto the plains of southern Dominaria, he remembers his youth as a prodigy in the academy. He recalls his lessons under its ambitious headmaster, his affinity for practical jokes, and the laughter of his best friend. Alongside these rosy recollections are heavier memories too, memories of war between his people and being trapped in slow-moving time. Essas facas de vidro ali são muito The massas. dilating effects still cling to him like heavy robes in a rainstorm. Dominaria in the abstract is Teferi's home, but his true place in the world he can never reach again. When the Phyrexians invaded Teferi, Será que não? Será que não? Completely from existence. He saw himself as their most powerful protector and felt solely responsible in keeping them safe. But when the rifts were eventually sealed, his home was forever Se Zalfir voltar, o outside of bagulho vai ficar time. foda. Now it is nothing but an illusion in the clouds, a void that lingers as a stinging reminder of his greatest error. When Teferi returns to Dominaria, he comes only to visit his daughter. As she ages before his eyes, Teferi is reminded once again of how precious and cruel time can be. Karn, the great silver golem, is also burdened by regret, by the way his actions have shaped the fate of his homeland. Memories of his creator are immortalized in stained glass here. The sunlit mosaics remind Karn of his greatest victories and his worst defeats. He places his hand on the globe as an oath to the world's safekeeping, a promise to redeem his mistakes from years ago. Karn tried once before to create a plane in his own image, a metal world called Argentum. But the world was contaminated by a virulent Phyrexian oil, which manipulated its steward and corrupted its geography. When Karn returned to his creation, the plane now named Mirrodin was completely overrun by Phyrexian influence. To save Karn from the contagion and prevent further infection, one of his closest allies sacrificed his life. Karn carries with him this burden, wrapped in the memories of a long-lost friend. Ever present in Karn's mind is his failure to keep Argentum safe. His quest to reassemble the bomb that once destroyed Dominaria affirms his desire to be the greatest force in the Phyrexians' unmaking. He looks to the stained glass windows for guidance. Oh, essa arte ficou muito feia, né, cara? Hã? O Verne vai ajudar ele. Tomou um phase out. Gostei da profundidade que deram pro Karn. Muito louco. Achei legal do vídeo que pra quem nunca leu nada consegue entender a parada pelo menos um cadinho. É. Aquela outra arte é mais feia com os braços free. Que outra arte? Deve ser colecionador. Ah, sim, deve ser de Collector Booster e tal, né? Pô, e é do RK Post, tá? RK Post é artista bom, ele fez esse negócio aí. Both of these heroes seek redemption on Dominaria. Teferi cannot rescue his home,
but he can fight for the family he still has left on this plane. Karn cannot rescue Mirrodin, but he can fight to protect Dominaria from suffering a similar fate. Each of them has grown wiser by the power of this place. Neither of them are the children they... Tem umas caras do Karn que é muito engraçada, né, velho? Tem umas caras dele que ele tá olhando tipo assim... Por isso que ele tá olhando tipo assim... Você peidou, Teferi? They once were at the Tolarian Academy eons ago. Looking out onto their home plane now, Karn and Teferi see wildflowers decorating the sweeping vistas. The forests are lush with flowing streams and tall trees. The islands are surrounded by clear and vibrant waters of aquamarine. In the meadow, a rootwalla opens his chest onto the sun. De novo? It is a beautiful spring day on Dominaria. All right, that's all we have time for today. And while we learned a lot about Dominaria, there's still more to come. Be sure to tune in live for Wizards Presents on Thursday, August 18th to learn more about what Magic has coming, as well as a Dominaria United debut video full of card reveals and a few last twists to the story. Trust me, you don't want to miss it. Bom, muito bom.